E assim, pensar assim, né? Miri, então eu queria que você falasse um pouquinho, se apresenta e queria que você falasse desse primeiro impacto quando você Então entrou, fala, como foi Miriam. a deixa. Fala, sua amiga. Quem é? A Bia, oi A Bia. Bia. Oi, a Bia. O que tá fazendo? Ai, que legal. Vai, A gente se fala. peraí. Pode ir, Miri. Bom, meu nome é Miriam Druve, eu sou diretora da companhia de Jundiaí há 3 anos. Para o ano de 2013, nos foi oferecido, considero como o presente do ano, aqui na cidade, que é a cidade que me ofereceu oportunidade de trabalho, e eles nos ofereceram esse espaço, uma sala adaptada para que a companhia de dança pudesse realizar seus trabalhos técnicos, artísticos e de composição, de formação, de execução para o ano de 2013. E ao adentrar nesse local que eu não conhecia, eu fiquei assim muito apaixonada, porque esse complexo ele é repleto de história. As suas paredes elas vibram e elas têm vozes. E eu fui escolhendo com os bailarinos algo, queria trazer algo que tivesse significado para eles e também para a cidade, porque eu considero uma companhia de dança da cidade, ela deve voltar seus olhos para a população da cidade, antes de tudo, trazendo arte e cultura para essa cidade e também desviando e dando foco para o que a cidade tem de precioso. E ao entrar aqui no Complexo FEPASA, muitas coisas aconteceram aqui, nos inspiraram e eu decidi, juntamente com os bailarinos, e acabei convencendo todos eles, a nós realizarmos uma produção inspirada no Complexo FEPASA. A primeira ideia que veio, bom, eu fiquei apaixonada pelos objetos que existem aqui. São verdadeiras obras de arte, são históricas, né? Descobrimos lá atrás o que a gente acabou chamando de cemitério de trens e ao mesmo tempo que a gente considera, né, ali que é um lugar onde tudo foi entulhado, ele tem uma poesia muito forte, inspiradora. Eu decidi trazer esse local, que ali tem rugidos, tem movimento ainda, ele tem ecos, né, dos movimentos dos trens. Eu percebi assim os murmúrios, né, assim de chegadas e partidas, encontros, despedidas, tordilhos de ferro aos repiques dos trilhos. Então, tudo isso eu achei que poderia estar sendo criado uma composição, né? Então, acabei trazendo uma equipe, né? Como os bailarinos todos são daqui da cidade, então eu acabei pensando em trazer uma equipe criativa aqui de Jundiaí. Então, embora eu seja de São Paulo, eu falei, não, eu quero trazer bailarinos, os bailarinos já eram daqui, uma equipe de criação daqui. Convidei o Divanir Gatamorta, que é um músico maravilhoso, um pesquisador, assim, aprofundado em suas questões, para fazer essa pesquisa sobre aqui os sons, as melodias, a questão das ruas da cidade, de onde eu venho, para onde eu vou, como eu me desloco, como eu chego aqui na Avenida dos Ferroviários. Então, tudo isso serviu de inspiração para que a gente pudesse estar desenvolvendo esse trabalho. Acabei trazendo o Rodrigo Tangerino, indicado por pessoas daqui da cidade também, que nos acompanhou o tempo todo nos ensaios, com fotos, com registros, tanto aqui como dos trens que passam e ainda circulam. Acabei fazendo uma ponte lá com a nossa Estação da Luz, né, que era de onde vinha, para onde eles iam, o que trazia, o que chegava, quem partia. Descobrimos aqui eu descobri, né, e eu tenho certeza que muita gente aqui de Jundiaí não conhece,
é a Associação dos Ferroviários daqui, eles se reúnem, tem todo um cuidado ali e descobrimos o quanto eles são orgulhosos de terem sido aqui trabalhadores do Complexo FEPAS da Companhia Paulista. Então, tudo isso foi gerando a Juliana Fernandes, que é uma cenógrafa e figurinista de alto nível também. Aqui, todos nós nos empenhamos para estar trazendo esse projeto para ficar de presente para a cidade. E também vislumbro nesse lugar um grande centro de arte. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Todas as pessoas que eu trouxe de São Paulo para participarem, como o Luiz Fernando Bongiovanni, Érica Rodrigues da Companhia Nau de Ícaros, eles ficaram encantados com esse local, com as salas, com os lugares que estão deteriorados, estão ali um pouco esquecidos. Sabemos que tem uma parte já reformada e um projeto a ser, né, desenvolvido. E também a Lúcia Sejek, né, que é a minha companheira de trabalho em São Paulo, na Ciadru, né, uma companhia, a minha companhia em São Paulo, que também ficou encantada com cada cantinho desse local. Então, os bailarinos, eles foram levados a pesquisarem em seus corpos esses registros. Então, o que a gente pensa numa companhia de dança contemporânea? Eu entrei aqui em Jundiaí e pude ter contato, né, assim, que é uma cidade que tem muitas academias, que as suas academias têm seus grupos de dança, que representam a cidade nos festivais, com uma qualidade artística e técnica muito desenvolvida. Mas eu fiquei pensando que a companhia da cidade seria um lugar que reunisse esses bailarinos para a cidade de Jundiaí. E esses bailarinos que se inscreveram na audição e foram selecionados, foram levados a refletir sobre a cidade deles. Porque dança contemporânea é isso, é refletir sobre o hoje. Que corpo é esse hoje que me faz dançar? Do que eu quero falar? Né? Quais são os assuntos que esse corpo pode estar desenvolvendo? Qual é a maior... Eles foram levados a desenvolverem, porque é um desejo muito grande de criar artistas criadores, intérpretes criadores e pensantes, né? Não só reprodutores de coreografias, mas que eles reflitam sobre o que eles estão fazendo. Então, eles participaram muito no processo criativo, eles se colocaram como criadores, né? E improvisaram. Eu fui recortando, né, juntamente com o Felipe Sacon, que fez toda a assistência do trabalho para mim. E então, o que eu quis trazer para eles? Exatamente isso. A dança contemporânea, do que ela se serve, o que ela quer falar, como é que é o meu corpo sentindo hoje algo que eu revisito, né? Eu reconstruo do passado, né? Como são essas reverberações de algo tão significativo hoje? Como pulsa em mim? Que recursos eu trago aqui nesse corpo que possa ser transformado em dança, em movimento e que possa estar dialogando com o público? Então, foi um processo muito intenso. Eu tento trazer nos bailarinos algo que eles se incorporem como deles, sim, sob a minha regência, né? Porque um diretor, ele tem essa função de reger, né? Como uma orquestra. Então, mas que eles se coloquem, que eles reflitam, né? Eu acho que desses 3 anos que eu estive aqui em Jundiaí, eu agradeço a acolhida. Eu deixo aqui o Ressonâncias, que foi um espetáculo criado em 2001, inspirado no Teatro Municipal, né? Nos 100 anos do Teatro Municipal, também que teve
sofreu todo um incêndio, esteve em ruínas e foi reconstruído, e também estar aqui no complexo, embora não fosse um lugar para a dança, foi um presente, porque aqui trouxe, e isso que eu pego e levo para mim, é assim, a importância que tem a gente abrir os sentidos, abrir o coração e dar espaço para a obra que deve ser criada. A equipe aqui, com artistas de Jundiaí, foi assim, de excelente integração. Cada um entrou com a sua alma, eu fico muito feliz desse trabalho ser nosso e a gente entregar para a cidade. Eu espero que a gente que esse trabalho possa ser remontado e assistido e dividido, né? Porque a companhia de dança de Jundiaí é de vocês, é da cidade. Legal. Miriam, eu queria que você pontuasse um momento que você marcou, alguma coisa que você... dentro do espetáculo. Dentro do espetáculo, eu queria falar uma coisa, porque o Divanir, ele entrevistou muitos jundiaienses, muitos imigrantes italianos, porque me disseram isso, que para cá vieram muitos italianos, existe toda uma associação, uma comunidade de italianos. E os depoimentos, o Divanir chegava aqui muito emocionado com as histórias. E um ponto, eu adoro os pontos coreográficos de auge, né? Como a gente tem um ponto que a gente entra, eles deslizam, né? Porque a ideia era deslizar, né? Correr. Então tem um ponto que eles quase morrem, que é muito cansativo, que é do deslizar, né? Que ele tem toda uma coreografia que fisicamente eu adoro. Os duos são encontros e despedidas, porque imagine quanta gente se encontrou e quanta gente se despediu aqui, nesse lugar, né? Mas as entrevistas foram maravilhosas. E o texto do seu Ariovaldo Alves, que eu encontrei aqui no cantinho, esse foi um fato, na verdade, porque quando eu encontrei aqui esse texto, né, que chama Saudosa Maria Fumaça, eu entendi que esse escritor já não estaria mais vivo, né? E eu peguei isso, procurei várias vezes, e eu falei, eu vou pegar esse texto como base de inspiração para todo o roteiro, né? Na verdade, precisa ter um roteiro. E eu usei esse texto no final, né? E esse lugar, e tem as fotos que o Rodrigo acabou, eu falei, Rodrigo, vamos procurar fotos antigas da estação, então tem famílias chegando, então essa cena, ela é muito singela, ela tem um peso que parecia que eu via muita gente entrando e saindo nesse lugar, desse momento. E um fato maravilhoso que aconteceu foi que o senhor Ariovaldo apareceu, e ele assistiu o espetáculo, e eu soube que ele ficou muito emocionado. Então, sem a gente saber, nós fizemos uma homenagem a ele. Esse texto foi levado, ele acendeu, né? E trouxe todo um ambiente para a gente poder poder desenvolver esse trabalho. Então, esse é o final. É um final que tem o texto. Eu adoro aquele momento. É um momento que não é muito físico, né? Ele é muito poético. E o barulho do trem, o texto seguindo, enfim, eu fiquei muito, muito agradecida por a gente ter feito esse trabalho, a todos da equipe, aos bailarinos, e foi realmente um presente poder estar aqui em Jundiaí. Eu espero que sirva como história aí para vocês. Acho que é isso. Eu queria saber um pouco mais da questão da dança, mas você já falou, né? A importância da dança contemporânea. Na verdade, você quer pôr, só para você ver, porque na verdade, isso é legal, tá gravando? Pode ir. Na verdade, o que acontece com a dança contemporânea é assim, eu tenho formação clássica, bailarina clássica. Fui do Balé da Cidade de São Paulo, fui do Cisne Negro, fui do grupo Terceira Dança, tenho uma companhia de dança contemporânea inspirada em pintores. Então, na verdade, o que a dança contemporânea pede? Um corpo um pouco mais
preparado para ser moldado de várias formas. A dança clássica, ela é linear, ela tem uma estrutura bem coluna, né, de eixos diferenciados. A dança moderna já traz todo o controle, todo o domínio pelo centro, que a própria Martha Graham desenvolveu aí toda uma estrutura. A dança contemporânea, ela bebe de todas as fontes, mas ela pede um corpo um pouco mais acionado em todas as partes, nas articulações, peso, impulso, queda, recuperação, movimentos amplos, movimentos menores, gestuais, textos, né? Então, por quê? Ele precisa estar a serviço da obra. O que a obra pede? Se eu estou falando em determinada coisa, tem coisas que uma linguagem clássica talvez não colabore com a obra. Tem a sua beleza, tem a sua estrutura, tem a sua desconstrução, sim, a técnica clássica, né? Não o balé clássico em si, que ele é um repertório, mas é possível você desconstruir esse corpo. Eu costumo dizer que passa por uma vertigem quando você muda o eixo, né? Você procura outros eixos no corpo, você passa por um descontrole, você passa por mas você acha outros pontos de partida do movimento. Assim como numa obra você pode começar por um texto, ou depois eu falo, nossa, eu gostei desse corredor. Você vai jogando as ideias e depois ela vai se construindo, não só pelo corpo, mas pela ideia. Então, na dança contemporânea hoje, existem várias companhias de dança contemporânea. E os seus criadores estruturam as suas aulas, a preparação dos seus corpos para aquilo que ele quer estar desenvolvendo. Então, é isso. Mas todas as técnicas são importantíssimas. Eu costumo dizer que a gente deve estudar e se aprofundar em várias técnicas. Bom, né?